Hoje a gente vai falar de dois aspectos do choro. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos 95 e 96 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, o Zohar nota uma coisa muito interessante que a Torá conta para nós, que do jeito que o versículo narra o que está acontecendo ali na história de José, não existe uma reciprocidade no choro. Como assim? Se você for ver Gênesis 45:15, José chora sobre os seus irmãos, o versículo diz, mas os irmãos não choram com José. Os irmãos falam com José. Então o Zohar explica que realmente José chorou quando abraçou cada um dos irmãos, e os irmãos não. Os irmãos só falaram, oh, como vai, José, quanto tempo, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí o Zohar explica que José estava num nível maior do que os irmãos. Em que sentido? Claro que não no sentido status social, embora isso também, porque o José estava mais rico, estava mais poderoso que os irmãos, mas o Zohar explica que José estava num nível de profecia maior do que os irmãos. E o choro, então, que o José está realizando aqui, o Zohar vai dizer que é um choro justamente profético. E aí o Zohar começa a fazer um discurso sobre o choro. E o Zohar explica que existem basicamente dois tipos de choro. O choro que está acontecendo aqui com José e um outro tipo de choro. O choro de José é um choro de alegria, né? Quando você, por exemplo, no caso de José, reencontrou uma pessoa querida há muito tempo, é um choro de saudade, um choro de reencontro, é um choro feliz. Este choro te conecta, segundo o Zohar, na Sfirá de Hormá, uma das mais altas da árvore da vida, na verdade, a mais alta que você pode chegar estando vivo, né? Depois você só teria Keter que você chega sem estar no mundo físico. E Hormá é uma Sfirá muito ligada à profecia. Então, como eu falei, José nesse momento está conectado à profecia, está mais alto do que os irmãos no nível de profecia, e por isso, inclusive, ele está chorando e os irmãos não. Aí você diz, mas como assim, Yair? O José, neste momento, quando ele está abraçando cada um dos irmãos e chorando, diz o Zohar que ele viu o que iria acontecer com cada uma das tribos de Israel. E aí a gente sabe o que o Zohar está falando. Cada uma das tribos vai ser exilada. Ou seja, José viu que os templos de Jerusalém iam ser destruídos. Então, na verdade, ele já chora quando ele abraça Benjamim, tá? Porque os templos vão ficar no território de Benjamim. Depois, ele chora porque cada uma das tribos vai ser exilada. Então José está nesse espírito de profecia e por isso está chorando. Então veja que na verdade aqui tem um aspecto um pouco paradoxal, tá? Ele está chorando de alegria, esse choro de alegria conecta uma pessoa na profecia e com isso José viu algo triste, tá? Mas o choro dele é de alegria. Agora, o Zohar diz que, como tudo na vida, existem dois aspectos. Existe, claro, o choro que não vem por motivos de alegria. Desculpe. Quando vem um choro por algo negativo, né? Quando vem um choro por eventos trágicos, por eventos tristes, este choro vem, segundo o Zohar, da árvore da morte mesmo, e de um lugar elevado da árvore da morte. Não tão elevado como Hormá, mas de Gevurá. Vamos dizer que é o local médio, vai, da árvore da morte. E aí, quando a gente então está chorando por algum motivo assim, a gente está se conectando com Gevurá, da árvore da morte. Então, se você também lembrar do vídeo anterior, do vídeo de ontem, que a gente falou da metáfora, não é metáfora, né, mas do ensinamento da faca sobre o pescoço e tal, e que eu falei sobre Gevurá, né, o Zohar diz que um jeito de a gente estar conectando com essa Gevurá, na verdade, é também esse choro negativo, tá? Então, às vezes, você tem eventos negativos vindo para você, e isso é Gevurá, e quando você chora sobre esses eventos, isso aumenta a Gevurá. Então, é claro que você vai ter aí como uma reação natural humana chorar, mas o Zohar está dizendo que esse choro acaba sendo muito negativo nesse sentido, porque ele aumenta a negatividade do evento, percebe? É basicamente o Zohar dizendo o seguinte, o quanto antes a gente puder não chorar pelos eventos, melhor. No sentido, é muito bom a gente poder se recompor com certa rapidez depois de um evento negativo. Porque a ideia é, o evento já é negativo. Se eu ficar muito ainda naquela energia negativa, me lamuriando, chorando, lamentando, eu estou aumentando a energia de Gevurá e, como a gente disse,
da árvore da morte, né? Então, claro que não é algo totalmente controlável por nós, às vezes é um evento muito triste e realmente a gente demora um tempo para processar aquela tristeza, a gente realmente fica muito mal, e é preciso às vezes que fique, né? Por exemplo, tem as fases do luto, como se chama hoje na ciência, mas também é preciso saber que não dá para ser um período muito longo, né? Se a gente está muito tempo num processo de tristeza, vamos chamar assim, isso também é negativo, isso é, digamos, errado, e pode ser inclusive o sinal de uma patologia mental, emocional, é algo que a gente deve evitar. Do ponto de vista cabalístico, do ponto de vista espiritual, a gente está num processo de gevurá muito intenso, que não é interessante. Tá? Então, o Zohar está dizendo, saiba que o choro está te conectando, seja com um lado, seja com o outro, e aí a gente precisa saber qual tipo de energia a gente está conectando. Bom, para terminar, o Zohar diz que tem um caso de choro que é muito interessante a gente saber, que é sempre positivo, por mais que o contexto seja negativo, que é o choro aparecendo num sonho. Tá? Sempre que você se vê chorando num sonho, não outra pessoa, tá? Quando você se vê chorando num sonho, é sinal de boas novas, boas notícias e alegria. Por que que o Zohar conclui isso aqui rapidamente do ponto de vista técnico? Primeiro porque o sonho é muito ligado ao aspecto de Yesod. A gente já falou disso bastante no Zohar Diário, inclusive é por isso que José, né, tem a interpretação dos sonhos, ele é um sonhador ligado a Yesod. E os sonhos, então, quando eles trazem alguma informação de futuro, alguma profecia, é Chokhmah. Então, ligado ao que a gente falou isso, falou hoje, né, chorar em sonho é positivo. Você se ver chorando num sonho é sinal de que você vai receber alguma boa nova, alguma boa notícia. Agora, relembrando, isso é se você se vir chorando no sonho, tá? Se for outra pessoa, aí realmente teria que ver o contexto, e aí pode ser qualquer um dos dois tipos de choro que a gente mencionou. Um bom dia a todos e tudo de bom.